Gente, o que eu tenho para falar na frente do Zé Vitor Castiel, meu Deus do céu? Tudo? Tudo! Tem que falar que tudo. Amizade! Que coisa mais linda poder conviver junto com ele nessa cidade de Porto Alegre, trabalhando sempre na área da cultura e fazendo um monte de coisa junto, e sempre se olhando, sabendo o que o outro faz. Depois vieram os filhos, hoje ele já tem neto, e eu vi esse guri crescer, porque ele é mais moço que eu. O Zé tem 67 anos. Isso, 67, eu sou de 58. Pé na porta! 58. O Zé é ator, produtor cultural, comunicador, locutor, dublador, escritor, publicitário, professor e empreendedor cultural. E eu vou dizer bem baixinho assim, ele é graduado em Direito pela PUC. Ele é o doutor Zé. José Victor Cibele Castiel. Mas essa coisa do doutor, depois a gente fala. Deve ter servido para alguma coisa esse direito. Mas o que me encanta no Zé é que ele tem 3 projetos que eu pensei assim, que eles são um top de público e fenômeno local. Eu acho super importante dizer isso, né? A primeira é uma comédia musical, A Verdadeira História de Édipo Rei, que eu tive metida lá na produção também. Que foi em 1985. Ficou 4 anos em cartaz. Os Homens de Perto, quem não lembra? 20 anos, desde 2003. E o Porto Verão Alegre, um projeto que tem 27 edições. Bom, eu queria agora, né, já falei demais, começar a falar sobre essas ideias aí e a relação com o público. Bem como o Jack, assim. A verdadeira história do Édipo Rei. Como é que surgiu? O que aconteceu para esse negócio ser um fenômeno? Aí é que tá. Eu acho que quando se fala em grande sucesso... Primeiro, eu queria dizer que tá aqui contigo é como... Eu tô em casa, evidentemente. Tô aqui na casa. Porque tu sabe muito bem, não preciso dizer, mas eu acho que o público merece ouvir que a Alice Urbim é talvez a maior mecenas. Mecenas não é o caso, porque mecenas não tá na cultura, não, né? Mas o membro da cultura que mais abriu portas para as pessoas e um dia alguém vai ter que trocar de lugar contigo, porque essa história quem tem que contar sou eu. É tu, né? Sim, assim, o grande segredo do grande sucesso da verdadeira história de Édipo Rei, dos Homens de Perto e do Porto Verão Alegre, ele está justamente na ausência da pretensão de que fosse sucesso. No por acaso, no aleatório. Vamos fazer isso. Fazer isso. Então, posso falar dos 3 rapidamente. Verdadeira história de Édipo Rei, na verdade, eu era o Júnior, estava chegando. Eu tinha feito a minha estreia em 1983, substituindo o Camilo de Leles, num espetáculo lindíssimo do Néstor Monastério, chamado Rasga Coração. Um puta sucesso. E eu entrei, eu era um amador, completo amador, vinha do teatro amador, era um advogado recém-formado e batalhava por entrar nessa área, e o Néstor me surpreendeu. Eu não vou contar toda a história de como é que chegou, mas lá pelas tantas cruzei no caminho do Néstor pedindo uma chance, e ele me deu essa chance de substituição, estreiei. Quando terminou o Rasga Coração, que se encerraram as apresentações, e era um espetáculo de muito sucesso mesmo, ele botava lá 1.500 pessoas no Teatro Presidente. Eu me lembro. Eu fui convidado, então, para participar desse projeto, que era A Verdadeira História de Édipo Rei, Toninho Neto, que era o Néstor dirigindo, e com uma trupe que dispensava, na época, continuam sendo, os né, top, os grandes. top. Então, estou falando do Louis Strasburger, do Oscar Sims, Pili Calvin, Antônio Carlos Falcão, Beto Mônaco, sei lá, que eu esqueci de alguém, Cláudia Meneghetti, saudosa memória. E eu entrei de júnior, eu era realmente o júnior dessa turma aí. Então eu não tive nenhuma
Eu não tive nenhuma participação na criação. O que era a verdadeira história de Édipo Rei? Toninho Neto, um famoso publicitário, jovem publicitário na época, que acho que mora em Miami hoje, ele teve a ideia de reproduzir a história do Édipo Rei, ipsis literis, como fez Sófocles, só que tornando as situações todas cômicas. Todas, né? Com muito bom humor. Exatamente. Nesse meio tempo houve uma cisão entre elenco e direção, e o Néstor se retirou da produção, e o Oscar Simch assumiu a direção, e se concebeu então um espetáculo muito moderno, que só poderia ser feito com o aval de duas malucas, né? Alice Urbim e Lígia Valper, que viemos fazer a produção. Que iam fazer a produção. E se concebeu uma coisa sem querer, mas moderníssima. Era um linóleo branco. Exato. E 3 cubos que viravam um monte de coisa. O Tiresias passou a ser um psicanalista. Enfim, o resultado foi uma comédia musical estrondosamente... Não, era lotadaço, fila de espera. E era muito provocativa também, né? Porque diálogos, porque tinha as cenas de cama cômicas, evidentemente, não tinha sexo explícito nem nada, mas as cenas íntimas do casal Édipo e Jocasta, que era filho e mãe, e isso na época foi uma coisa assim... Não, e o figurino era maravilhoso. Todos de toguinha, mas num ambiente assim, pós-moderno. Foi um anos 80. Sucesso. E esse espetáculo ele se manteve com muito sucesso, né? Alice, se tu lembra bem, só que aconteceram coisas que não podiam acontecer. Por exemplo, primeiro a Cláudia Meneghetti ficou grávida, então nós tínhamos lá pelas tantas uma esfinge grávida, né? E logo em seguida, Pili Calvin também. Nós tínhamos também uma Jocasta grávida. Sim, tinha 2 parideiras ali. E aí começou a ficar meio pesada a coisa, né? Porque não é só hoje que tem a caretice. Naquela época tinha muita caretice. Exato. Por mais que a gente fosse maluco e tudo mais, tinha. E aí tivemos que então encerrar. Mas os frutos estão aí, né? Estão aí. De todos. De todos, né? Então, isso foi o Édipo Rei. Foi um grande sucesso. Esses dias, inclusive, eu li uma reportagem na Zero Hora sobre o troféu Scalp. Sim, exato. E o pessoal do Scalp é quem fazia os cabelos do Édipo Rei. Nós eu me lembro. Era muito legal, muito bacana. Foi assim, dá para dizer assim, né? Estrondoso, sucesso. É a marca do teatro, né? E eu me lembro que nós ganhamos tanto dinheiro naquela época, todos, né, recém-saídos da adolescência. Eu e o Oscar, nós íamos pro shopping comprar roupa na segunda-feira. Gastava dinheiro. E eu ainda com a minha veia judaica, né, hebreia, eu ainda adquiri 2 telefones comerciais que me renderam os 2 partos, da Alice e do João. Ai, que maravilha! Vendi pra Ginga e consegui pagar. E aí, como é que surgem os Homens de Perto? Tá, os Homens de Perto já é um pouco diferente. Os Homens de Perto, eu já vinha numa carreira nacional, e eu e o Oscar, casualmente, estávamos juntos fazendo a minissérie A Casa das 7 Mulheres, né? E termina A Casa das 7 Mulheres, e no início de 2003, se não me engano, e eu e o Oscar voltamos a Porto Alegre e dizemos, vamos fazer uma coisa para se divertir. Vamos para o palco fazer qualquer coisa para se divertir. Sim, até porque não sabia quando ia ter outra novela. Eu já era sócio do Beretta no Mezanino. Porto Verão Alegre. No Porto Verão Alegre. Então, chamamos o Beretta, eu e o Oscar, precisávamos de um diretor, procuramos o Néstor, nada melhor. E aí se formou, resolvemos fazer essa brincadeira. Tanto era brincadeira que os textos eles eram organizados pelo Arthur José Pinto, que faleceu. E nós improvisávamos, nós ensaiávamos improvisando as cenas, né? E resolvemos estrear em Rio Grande e Pelotas para testar. E que falava mal de homens. Na época. Boa lembrança. Boa lembrança. O que acontecia nos Homens de Perto? Foi um boom, foi um estouro de textos feministas. Isso, exatamente. Então tinha lá o Dario Fo, tinha o Prêmio Nobel da Paz, em cima daquilo. Prêmio Nobel de Literatura, brincando em cima daquilo, né? A Débora Finocchiaro fazia... E a Marília Pera Pois também fez. Marília Pera. Tinham vários monólogos. Aqui tinha Escondido na Calcinha. Tinha uma série de monólogos.
E a nossa ideia era fazer um texto que fosse um texto de homens. E logo em seguida, logo no início, percebemos, Alice, que o texto de homens ele se prestava muito para comédia. Por quê? Porque os homens são os babacas. Tu lembra de algum texto da época ali para te contar alguma coisa? Eu me lembro só como é que se chegou no nome Homens de Perto. Alguém diz assim, pô, mas para um pouquinho, os homens vistos de perto mesmo são os bostas, né? Tá aí, Homens de Perto, que também servia como trocadilho para os Homens de Preto, que era um grande sucesso no cinema. Exatamente. Né? Um blockbuster. Tom Jones e tal, aquela... E eu não me lembro, os textos eles permaneceram muito, porque o Nestor tem uma característica muito interessante, é um grande diretor. O Nestor, ele é um cara que ele, nesse espetáculo, ele exigia que a gente não improvisasse, que tudo que parecesse improviso, a gente não poderia deixar transparecer que não era. Não sei se dá para entender. E assim, o texto ele era tão bacana que a gente fazia e as pessoas na plateia pensavam, não, eles estão inventando agora. Estão improvisando. E o Nestor nos exigia que a gente não entregasse isso. Né? Então, todas as risadas que se davam em cena, como se estivesse desconcentrado, todas as gags, tudo era ensaiado. Os Homens de Perto, a primeira versão, ele foi ensaiado durante 6 meses. E era engraçado, porque quando eles apareciam no palco, só eles no palco, eu já começava a rir antes deles fazerem qualquer coisa. Porque também tinha um figurino engraçado, né? Eles ficavam de sainha curta, a gente encerrava, malha, sabe? Os Homens de Perto encerravam dançando balé. Né? Zé Vitor. Inspirados no... como é o nome daquele filme da Disney, Fantasia? Os hipopótamos dançavam, fantasiados de bailarina. Mas era uma delícia, porque era um teatro... Era um teatro de revista, que era uma coisa que tinha sido extinta lá no Cassino da Urca, pelo Getúlio Vargas. Então, exato. O Brasil estava com sede daquele tipo de espetáculo. Né? Espetáculo que contasse anedotas e situações engraçadas, mas que tivesse música boa também e tal. Nesse aspecto, a Simone Haslan é muito importante, porque nos preparava, com exceção do Oscar, que sempre foi um músico, né? Eu e Beretta nós fomos ensaiados para cantar aquelas músicas só. Nenhum dos dois consegue fazer um show, por exemplo. E Porto Ferro Alegre foi um pouco antes. Como é que foi o Porto Ferro Alegre? Verão de 99 para 2000. Eu tinha conhecido o Rogério Beretta ali por setembro, mais ou menos. Ele tinha recém-chegado da Europa. Estava estudando na Espanha, Ele morou 8 anos na Espanha. Ele fez toda a formação dele. E entre as formações que ele fez lá, ele fez uma que ele conserva até hoje, que é preciosa, que é a formação de clown. Né? Que é o clown, o clown típico, aquele, né? Aquele que não diz não, que levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, aquelas coisas. E eu casualmente fui assistir um espetáculo chamado A Vida Muda, que era um espetáculo com ele, com o Nestor. Lembro muito bem desse espetáculo. Quem é que estava mais em cena? Acho que a Suzy, esposa do Beretta, a Fera Carvalho Leite depois entrou, enfim. A Vida Muda era um espetáculo totalmente mudo de clown, de palhaços fazendo situações do dia a dia e tal. O que aconteceu? O espetáculo foi um dos espetáculos mais lindos que eu vi na minha vida. Mas um fracasso de público, assim, ó, terrível. Tanto que eu fui assistir a primeira vez, tinha eu, mais 3 na plateia, e eles fizeram. Eu voltei mais 5 ou 6 vezes para assistir. De tanto que eu gostei do espetáculo, e todas as vezes tinha pouquíssimo público. Que é uma característica do teatro, a gente nunca... Não sabe sucesso quantos. A gente não calcula, né? Mas aí eu prestei atenção no Beretta. E aí eu vi que estava em cartaz um espetáculo infantil chamado Sopa de Palhaços, que era com o Beretta, com a Alejandra, lembra da Alejandra Rosberg? E com a... Bom, vou me lembrar o nome da terceira atriz. E eu fui assistir, levei meu filho, Joãozinho, pequenininho, com um amiguinho da pré-escola. E nós sentamos na Carlos Carvalho, no Teatro Carlos Carvalho, e o espetáculo foi rolando lá pelas tantas, o amigo do João levantou na cadeira e disse, bacana esse teatro, né, João? E o João disse, legal, interromperam o espetáculo. O Beretta vem até a frente e agradece.
E eu olhei para cara e disse, pô, que cara legal esse cara aí. Ele, em vez de se incomodar, ele veio, colocou... Deu uma coisa carinhosa, né? E aí no final eu fui até o camarim e conheci o Beretta. E ele me falou que ele estava recém-chegando, e tarará, e estava se aproximando o verão, e a gente estava tentando ver alguma coisa que pudesse fazer. Tu sempre incomodado, assim, né? Tu sempre querendo. Incomodado, Alice, porque. Não, incomodado no bom sentido, né? Sim. Querendo indignado no bom sentido. Querendo fazer algo. Querendo fazer alguma coisa, mas principalmente porque a gente lutava com muita dificuldade, né? Tu mesmo participou muito da minha dificuldade. Eu vou contar só um episódio, depois nós vamos para aquela outra. Tá bem. Né? Que foi o seguinte, eu me lembro que eu estava com 2 filhos muito pequenininhos, né? E eu precisava viver, e eu não sabia o que fazer, e eu me lembro que um dia eu procurei vocês lá, até que tu me encaminhou para o chefe do... Tinha um setor lá na RBS que tinha as coisas que estavam abandonadas, as câmeras abandonadas, os áudios abandonados, ou estavam em manutenção. Almoxarifado. Tu me encaminhou para lá. E lá eles me emprestaram, eu vou encurtar a história, eles me emprestaram uma câmera e um sistema de som que eu usei durante um bom tempo. Eu fui um mascate de comerciais, né? O que eu fazia? Eu mapeei o Rio Grande do Sul, onde tinha emissoras da RBS TV, né? Na época, eu acho que estava a transição da Rádio Gaúcha da TV Gaúcha para a RBS TV. E aí, por exemplo, eu ia, digamos, TV Tuiuti, que era Santa Maria, Pelotas, né? Ou Imembuí, sei lá. Imembuí, Santa Maria, Tuiuti, Pelotas. Tá, se fosse, eu me lembro de Imembuí. TV Imembuí, uma afiliada da RBS TV. O que eu fazia? Eu botava no meu Fiat aquele equipamento, segunda-feira eu me largava para Santa Maria. Quando abria o comércio, eu percorria todas as lojas oferecendo um comercial de televisão. Da seguinte maneira, eu gravava, né? Eu escrevia, dirigia, gravava, né? Primeiro aprovava tudo com o dono, né? Hiper multimídia. E aí o que eu fazia? Como eu tinha essa pistolona aqui, eles deixavam, eles me ajudavam a editar na RBS TV. Né? Então o que eu fazia? Eu ia para a cidade e chegava lá na segunda, ficava terça, quarta, quinta, eu não sei de nada. Eu gravava 2, 3 para lugares diferentes, voltava com o dinheirinho para casa. E assim eu fiz durante um tempo, né? Só que por que acontecia isso? A gente vivia dificuldade, porque chegava no verão, em dezembro, e Porto Alegre morria, falecia. Tinha né, nada. Sobe a lomba já com ferro encomendado, não tinha o que fazer. E aí estava chegando o verão de 99 para 2000, e aqui agora voltamos, estou eu e Beretta na lancheria do parque, dizendo, pô, o que a gente vai fazer? Eu fazia um espetáculo que fazia bastante sucesso na época, era um monólogo não, que era um texto do Luiz Fernando Veríssimo, chamado O Marido do Dr. Pompeu. Direção do Dilmar Messias, com a Fera Carvalho Leite. Muito sucesso. Saudoso João França, né? Mas era um espetáculo engraçado, porque ele é um espetáculo de grande sucesso, só em salas de 100 pessoas. Quando íamos fazer numa sala de 300, davam 100 pessoas. Sim, não lotava. Se a gente tinha uma sala de 600, iam 100 pessoas. O teatro tem dessas coisas, né? E aí eu digo, Beretta, eu tô com o marido do Dr. Pompeu, tu tem a Vida Muda, porque a gente não faz uma divulgação conjunta, porque nós temos muitos amigos no prédio da Zero Hora ali. Tinha o Ranzolin, que era nosso amigo, que nos ajudava com mídia. Fazia dobradinha daí, dos dois espetáculos. O próprio Marco Aurélio, que coordenava Chargista. E coordenava as chamadas de fim de semana. Ele nos dava chamada no jornal. Em troca de vocês fazerem a chamada do jornal. Exato. Era bem diferente. Era muito caseiro, era gostoso. Bem e tínhamos a Alice, né, na TV, junto com o Perim, que cansou de franquear para os artistas, e não era só para mim, para todos, o Estúdio H da RBS TV e o equipamento da vídeo para poder fazer os comerciais. E mais, ainda destinava e fez isso oficialmente na emissora, uma parte dos breaks comerciais para a veiculação desse tipo. Para o apoio. Então, que graças a Deus tem até hoje. Tem até hoje, né? É bacana. E aí foi, Alice, que a gente resolveu fazer uma divulgação conjunta. Só que em algum momento alguém ouviu, ele ou eu, acho que fui eu,
o correspondente GBOX da Rádio Gaúcha, e o locutor, aquele, o José Aldair, José Aldair. ele dizia o seguinte: neste feriadão de novembro sairão de Porto Alegre 200 mil pessoas. Aí eu perdi o sono, porque se não sair 200 mil pessoas nesse calorão, agora eu morri. Ficou 1.400.000. Onde é que estão essas pessoas? Aí no outro dia nos reunimos de novo de Olha, Beretta, eu acho que a gente podia fazer um factoide. E a gente resolveu então botar os 2 espetáculos em cartaz, copiando o que acontecia em São Paulo, que era a campanha das Combis. Aham. Que os caras vendiam ingresso São Paulo barato. e Rio. São Paulo e Rio. O sindicato fazia. Isso. Nós conseguimos um ponto de venda no shopping Praia de Belas. Eu me lembro de tudo isso. E na própria lancheria do parque. E aí, mais 4 espetáculos iam ficar em Porto Alegre e resolveram ficar juntos. Bom, resumindo, depois de 6, mídia de graça no jornal, mídia de graça na RBS TV, mídia de graça na Rádio Gaúcha, outdoor também conseguimos com a Carris, 2 pontos de venda. O que aconteceu? Em 4 semanas, 12 mil pessoas tinham ido ao teatro. E aí a gente chegou à conclusão que não é que as pessoas iam embora. As pessoas não tinham o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha programação para elas. Porto Alegre estava muito... Os teatros ficavam fechados. E um calorão danado. Eram... É que eu tô com o carro parado aqui fora. Não, tá tudo certo. Não, e as pessoas não tinham o que fazer e elas descobriram. E aí a oferta fez com que elas fossem para a rua, né? Bom, a partir daí o Porto Verão Alegre foi adiante, foi crescendo e se tornou multicultural já faz uns... Nos primeiros tempos a gente não usava a lei de incentivo, né? Primeiros 10, 12 anos, porque nem eu nem o Beretta tínhamos certeza de como agir. Quando nós começamos a profissionalizar mais, se incorporaram outras pessoas à nossa equipe, principalmente para a gestão de lei de incentivo e tudo mais, aí sim, aí a coisa realmente profissionalizou, a ponto de hoje ser realmente um dos maiores... Quantos espetáculos teve na última edição? Nessa mais recente edição nós tivemos 144 espetáculos de teatro profissionais. É impressionante. Todos sindicalizados, não tem amadorismo. É impressionante. Não, é que é um movimento, né, gente? É um movimento. Eu me lembro que logo no início o Zé chegava, ele e o Beretta lá na TV assim, gente, vocês têm que ir, tá? Tem aqui umas credenciais, vocês têm que ir, viu? Assim, porque eles morriam de medo que não tivesse gente para assistir, né? Mas aí agora eu vou falar um pouquinho, porque aqui não tem muita... Assim, vai, volta, vem... Deixa eu só para complementar, que o Porto Verão é hoje um dos maiores festivais multiculturais da América Latina. Olha, privados, da América Latina. Importantíssimo. Por que eu digo isso? Porque lá pelas tantas ele também se tornou multicultural. Sim. Ele deixou de ser só teatro, ele passou a ter... Sim, ele tem palestra, música, ele tem literatura, cinema, artes plásticas. Exposição, exatamente. Isso, tá, pronto. Bom, eu queria agora voltar lá quando o Zé era criança, e a pergunta é o seguinte: tu fazia teatro no colégio, tu gostava da função, na tua infância tu já era aquele guri exibidinho, saliente, que se apresentava na família, que o pessoal dizia, ai, como ele é lindinho, tararara. Tu usava teu porte físico pro humor, como é que era isso, Zé? Assim, eu tive muita sorte, tá? Porque eu, quando era muito pequeno, 2, 3 anos, isso me contam, porque eu realmente não lembro, eu convivia com o pessoal que fazia teatro em Porto Alegre. Né? Como? Porque o meu tio Abujanra, o tio Antônio Abujanra, ele coordenava aqui antes de ir embora para a vida, né? Foi estudar com Brecht na Alemanha, depois ele voltou para São Paulo, aquela coisa. E fez toda a carreira. Os churrascos, aqueles de sábado, então, eram feitos na minha casa. Então, além do Abujanra, estava lá a Lilian Lemertz, o Paulo José. Teatro de equipe. Teatro de equipe. Né? O Matos, a Ivete. A Ivete Brandalize, o Milton Matos. Paulo César Pereio, Vinícius Salvatore, enfim, uma série de artistas, Ieta Moreira, uma série de artistas que depois foram brilhar Brasil afora, mas eles eram os caras que estavam começando aqui no teatro de equipe, né? Ou teatro universitário da PUC, como o tio Antônio, teatro de equipe com o Milton e a Ivete, enfim, eram esses caras aí. E eles iam para os churrascos lá, e eu era o gurizinho, o pequenininho, que ficava... Engraçadinho. O Zezé acordou, eu era o Zezé. Que amor. Que gerou, inclusive, uma crônica com
Correio do Povo, acho que feita pelo Pereio, chamada Zezé o Terrível. Porque eu ficava em volta deles e tal. E a história que conta é o seguinte, que eu fazia as gracinhas, todo mundo achava bonitinho, que era um bebezinho, que achava bonitinho e tal, e que eu, quando terminava, eu olhava para eles e dizia, agora aplaudam. Então eu tive a sorte de conviver com esses caras todos. E fiquei com aquilo na cabeça, com aquela coisa do meu tio. Meu tio progrediu muito no teatro, era um cara fenomenal, assim, um talento enorme, o tio Antônio Abujanra. E eu passei, então, já antes, criança para adolescente, a fazer férias em São Paulo. A minha avó iria muito visitar a minha tia. E tu ia com ela? E às vezes eu pegava o ônibus minuano, aquele que ia por Lages, Registro. Sim. Ia para São Paulo. E o meu tio sempre foi muito generoso comigo, né, nesse sentido. Porque ele me levava para os ensaios, era época de repressão política forte. Forte. Né? E ele me levava para os ensaios, posteriormente começou a me levar para os espetáculos. E tu ficava lá na coxia? Ficava na coxia. Então aconteceu comigo esse fenômeno. Eu me apaixonei pelo teatro por um lado diferente, que é pelo lado sujo, entre aspas falando, que é o lado onde não tem glamour nenhum, é onde tem parafuso no chão. É o lado, como a gente chama, é o lado da graxa. O lado da graxa, quando as atrizes lindas saem de cena, putas da cara pra trocar, volta pra cena linda, sabe? Foi por esse lado que eu comecei a tomar conhecimento do teatro, e aquilo evidentemente me levou... Os bastidores. Evidentemente me levou a fazer teatro amador na escola. Colégio Farroupilha, que na época não é como hoje, que todos valorizam a arte. Não. Todos. E o Farroupilha naquela época também, apesar de ter um auditório muito bacaninha, na Sala 9, eles não tinham aula de teatro, não tinha nada disso. E nós, então, começamos a fazer teatro amador. Né? E o colégio adotou e emprestava a sala para ensaios, promovia as apresentações do grupo. Nesse grupo tinham pessoas, por exemplo, tinha um cara que hoje é o papa da iluminação no Brasil, que é o Samuel Betts, que é o dono da Companhia da Luz, que radicado no Rio de Janeiro há muitos anos. Era meu colega, fazíamos teatro juntos. E tu era ator e diretor? Eu trabalhava como ator. Ator. Como ator. As direções eram coletivas, né, Alice? As direções eram coletivas. E tu já tinha esse porte físico? Eu tinha feito uma dieta e na adolescência eu estava um pouco mais magro, né? Mas eu não era protagonista, porque nesse espetáculo que a gente fez, e foi um só, aliás, foram dois, fizemos uma infantil, mas o grande espetáculo foi um só, que era um espetáculo tilelê, completamente ripongo. Enfim. Mas esse espetáculo foi concorrer em 1974, ele foi concorrer no Festival Amador de Teatro. Tinha muito, né? Foi em Novo Hamburgo, aqui, naquele teatro de Novo Hamburgo, da pracinha ali de Novo Hamburgo. Acho que é Teatro Municipal. Eu acho que é. Casa de Cultura, uma coisa assim. E no júri estava o Pascoal Carlos Magno. E esse espetáculo ele ganhou todos os prêmios. Todos. Inclusive o troféu tem em casa até hoje. É um troféu de mármore, assim, com uma placa escrito RBS. Eu tenho lá, está na minha mesa o troféu. Ficou comigo. E ganhou todos os prêmios, e um dos prêmios era se apresentar no Teatro de Câmara. Falando de 1975, tá? 74 ele foi feito, 75 ele ganhou esse prêmio e ele ia se apresentar no Teatro de Câmara como prêmio. Só que naquela época, as pessoas, muitas não sabem, existia censura. Muito. E aí o texto foi quando eu comecei a trabalhar em 75 na TV Gaúcha. Exatamente. Então tu lembra que a censura, os textos iam para Brasília. Não, e tu mandava os textos de teatro para Brasília, e os entrevistados, por exemplo, do Jornal do Almoço, passavam pela censura federal aqui no Rio Grande do Sul. Sim. A gente mandava quem ia e eles colocavam censurado, aprovado, censurado, aprovado. Era com cortes, lembra? Com cortes. Era um carimbo Exato, vermelho, com cortes. E esse texto voltou de Brasília completamente censurado, completamente cortado e recomendado para maiores de 21 anos. Então, nós ficamos numa sensação horrível, porque nós todos que concebemos aquele texto... Não, e vocês eram menores! Nós tínhamos 16 anos. Que loucura isso! E não podíamos nos apresentar. E aí foi cancelada essa temporada do Teatro de Câmara. Logo em seguida chegou a hora do vestibular. E eu estava completamente, assim, desencantado com isso. Eu, não dá para ser ator, não tem como. Não tem futuro, não dá nada. Vou fazer vestibular para direito. Então teve essa interrupção, quer dizer,
No momento em que eu me formei no colégio, né, em 76, no Colégio Farroupilha, em 77 eu já estava estudando Direito na PUC, por uma autocensura. Mas, porra, E por que tu foi pro direito? por isso eu fiquei desencantado, mas o que adianta Mas eu aí, fazer? e daí tu foi no direito? Fui pro Direito porque eu achava que o Direito se aproximava um pouco da oratória. Ah, Né? entendi. Eu Que fiquei... tu poderia usar a tua voz. Eu não sei. Eu fiquei entre Direito e Sociologia. E tu foi até o fim, né? Fui, não, me formei e Mas comecei aí a trabalhar como advogado. E gostava disso. Ele trabalhava com direito autoral, né, também. Depois, porque Depois. logo que eu me formei, eu resolvi ser juiz. Foi fazer concurso. Eu sou da segunda turma, eu acho, da Escola Superior da Magistratura, da Júris. Só que no meio do caminho eu descobri que eu não poderia fazer o concurso porque eu não tinha idade. Naquela época tinha uma cláusula de barreira de idade. Tinha um etarismo ali. Aí fudeu, né? Tinha o etarismo dos jovens. Aí eu fui advoguei com alguns advogados muito queridos, o Paulo Rogério Amoretti, que foi o cara que me deu minha primeira chance. Depois Paulo Weinberg, eu trabalhei com o Paulo Weinberg, grande escritor, caras que incentivaram muito a minha vida, mas em seguida eu abri um escritório. Eu saí. Tu abriu um escritório? Escritório de direito autoral. Eu me lembro que eu fui nesse escritório, acho que tu não vai te lembrar, e o Urbim foi junto. Porque a gente estava pensando que tu podia tratar o direito autoral do Urbim. E aí tu até pegou todas as coisas e depois tu foi fazer, acho que uma viagem, e daí tu nos ligou e falou assim, eu fechei o escritório, é verdade. Essa é a minha lembrança, isso? Mas foi isso, porque aconteceu o seguinte, eu tinha um escritório direito autoral, e eu advogava para meus colegas, que eram todos uns duros, não tinham grana pra porra nenhuma. E aí eu chamei o Oscar, vamos fazer aqui um negócio chamado Actor, uma cooperativa de atores. E eles, como assim? Não, é assim, ó, vamos começar a nos agenciar atores, e eles nos agenciam pra gente não... o escritório era pra jogar gamão e fumar um beck, era pra isso que servia. E aquilo era um movimento naquele escritório, era uma loucura. Até que tem uma hora que eu disse, não, chega, né? Porque chega de brincar com isso, né? Mas aconteceu isso, então, foi. Aí emboca com o Néstor me chamando para fazer o Rasga Coração. O Rasga Coração. Foi nessa transição. Sim. E aí, agora, eu quero rir um pouquinho com o Zé. Vamos lá. Porque o Zé, quando ele começa a contar os causos e as histórias dele, às vezes a gente não sabe se é invenção, se é verdade, né? Porque ele sempre põe muito humor nessas coisas e ele tem essa veia, que eu acho que assim, que depois até, né, desse humor judaico que todo mundo fala, né? Ele foi também criado no bairro Rio Branco, né? Mas eu fiquei entre o Bonfim e o Rio Branco. Entre o Bonfim e o Rio Branco, no meio. Sim. Tá. E aí, então, eu quero que tu conte, o Zé fez o personagem Viriato na novela Laços de Família, novela das 8 da Rede Globo, Manuel Carlos. E o que o Viriato era? A gente diria impotência broxa. sexual masculina. Ele era broxa. Durante um ano eu fui o broxa do Brasil. Ele foi broxa do Brasil. E eu quero que tu conte um pouquinho isso. Porque como é que te convidaram para fazer isso? Assim, oi, a gente tem personagem para ti. Mas aí é que tá. Assim? É aquele network espontâneo que existe aqui, né? Um dia eu tô no meu apartamento, toco o meu telefone fixo, porque celular... Sim. Né? E do outro lado da linha tava o Manuel Carlos. Ele, em pessoa. E eu achei que era uma pegadinha do Jesus Iglesias. Que era um amigo nosso. Publicitário, maravilhoso. Imitando as pessoas. E aí, aquela conversa foi andando e eu fui me dando conta, não, mas eu acho que é o Maneco de mesmo. Verdade. Mas eu não entendia por quê. Aí ele explicou o seguinte, que ele tinha assistido um episódio de um longa-metragem do Jorge Furtado, chamado A Felicidade É. Eu me lembro desse. Que era eu e o Zé Adão. Isso. Dois caminhoneiros dizendo palavrão um por outro durante 5 minutos. A cena era 2 imbecis, enormes, sujos, malvados, dizendo palavrão um pro outro. E era uma coisa horrível. E engraçadíssimo por isso. Eles ficavam dizendo, vai pra lá, brigando. Bom.
E ele assistiu e disse assim, não, é que eu vi esse personagem que você fez, e eu queria te botar na minha novela. Só tem um problema. E daí É o seguinte, é que ninguém quer fazer o personagem. Mas eu precisava de um cara assim, aparentemente bruto para fazer e que ficasse doce, porque nessa cena ele estava brigando, tocava o telefone, ele atendia a esposa. E ele se transformava totalmente e dizia, parei que eu vou anotar, meu amor, sem de presunto, sem de quê? Tá bom, querido. E vai tomar, entendeu? E aí ele gostou dessa transição e me levou e queria que eu fizesse. E eu perguntei por que eles, por isso, porque sofria de impotência sexual e tal. E para mim isso, na verdade, era ridículo, porque eu lutei a minha vida inteira para ser ator. O que um ator faz? O ator faz personagens. E para mim não passaria de um personagem. Sim. E eu já estava casado, já tinha 2 filhos. Eu digo, claro que eu faço. E aí começou essa coisa toda do como fazer essa transição, porque eu desde 94, 93 que eu fazia Globo, eu nunca tinha me disposto a fazer, porque, depois nós vamos contar, eu não tinha como me manter no Rio de Janeiro. Era uma violência, né? E como eu falei, com filhos no colégio, com a esposa já iniciando uma carreira bacana na área dela, que era uma área da psicanálise. Seria uma violência. A Cici há quase 40 anos, a minha esposa, minha companheirona. E eu teria que me mudar para o Rio de Janeiro para fazer uma novela e eu nunca me dispus a isso. Por isso que há esse intervalo entre 94, do incidente Antares, até 2000, 99, 2000, que é o Laço de Família. Porque eu realmente não me dispunha a ir morar no Rio de Janeiro. E eu não podia mais fazer propostas indecorosas para minhas amigas. Depois, logo em seguida, nós vamos falar. Isso. E aí o que acontece? O Jorge Furtado me diz assim, ó Zé, o cara que vai te atender lá, chamado Rui Matos, ele faz umas jogadas de negociação que são engraçadas e tal. Eu vou contar depois. O Maneco me diz assim, ó, Zé, eu tô te escolhendo aqui e tu fecha um bom salário e fecha com eles avião, hotel e alimentação, que eles têm que fechar contigo porque eu estou pedindo. E o Jorge me diz, o cara que vai negociar contigo, ele vai querer baixar muito teu salário, ele vai falar na santinha que tu está de costas. Não deu outra. Eu nunca me esqueço, eu estava no Salgado Filho, no telefone, orelhão, falando com o Jorge. E o Jorge me instruindo como é que eu fazia para... Que maravilha. E deu certo, eu fechei um baita salário bom, e com alimentação, com avião, com hotel, com tudo. E aí eu pude, então, fazer novela na Globo. E a partir dali, as coisas andaram. Bom, aí começa o Viriato. O Viriato realmente era o representante dos brochas do Brasil. Do Brasil. Partido dos brochas do Brasil. E eu comecei a fazer ele errado. Eu comecei a gravar, porque a gente grava à frente de novela, isso, né? Isso. A gente começa a gravar novela muito antes dela ir pro ar. E aí a Cici, a minha esposa, vai no estúdio me ver num determinado dia, foi de Porto Alegre, então eu levei pro estúdio. E eu tinha gravado 3 ou 4 cenas da novela só, e ela chega em mim e diz, ó, tá errado o que você tá fazendo. Porque esse cara aí, ele tá fudido. Ele é um cara que não tem profissão, ele é dominado pela esposa. E tu não pode ficar rindo, não pode ficar dando bobo alegre. E aí ela me disse uma coisa que eu fiquei pensando, claro, ele pode estar em situações cômicas, né? O personagem pode estar em situações cômicas, mas ele não está alegre. Ele. Uhum. E foi aí que eu concebi o Viriato. O Viriato é um cara que, se a gente for rever a novela, e eles passam o tempo inteiro, voltam com a novela, o meu personagem não dá um sorriso durante toda a novela. Ele está sempre metido em confusão, sempre fazendo os outros rir, sempre, mas ele está sempre triste. Sim, e foi aí que pelo problema. Foi aí que deu match, né, entre o personagem e o público. A ponto de, na segunda semana de novela, ou terceira semana de novela, o meu personagem vai ao médico para ver como é que tá aquela broxice. Eu me lembro uma coisa dela, sempre tem aquela coisa, porque as novelas do Manuel sempre tinham essa parte, assim, que nós vamos... Esse núcleo vai discutir isso. E aí era sério, né? Era seríssimo, era seríssimo. E aí eu ia no médico, o médico me examinava e tal, e dizia que tinha cura, que não tinha, que a gente já conseguia. E aí eu voltava, isso foi um capítulo inteiro de novela, tá?
Eles me deram um capítulo inteiro, com break de entrada, de saída, com Gancho, subgancho, tudo, plot, tudo. E era isso, ele saía, e aí para comemorar, eu não tinha entendido nada, entrava numa padaria, comia uma bomba de chocolate desse tamanho, brigava com não sei o quê, o outro olhava para a mulher, enfim. Essa sequência toda, eu chego na Globo para trabalhar no outro dia e era uma alegria total, tapinha nas costas e tal. E eu nunca me esqueço que estava o Ricardo Waddington, um grande diretor. Sim. Eu digo, pô, Ricardo, diz uma coisa, foi legal ontem. Ele disse assim, 80 milhões de pessoas te viram. Te viram, Caco. E aí, então, eu sou o rei da profissão. Aí caiu a ficha, né? Da importância que tinha naquela época um personagem numa novela das 8. E aí eu passei a levar com muita seriedade isso, né? Eu sempre fui um ator que, diferente de Porto Alegre, que onde eu chegava, gritaria. Eu chegava mudo, saía calado, por favor, muito obrigado, desculpa, sabe? Eu fui um ator muito, muito, muito disciplinado nessa novela, o que me rendeu vários outros trabalhos na TV Globo, muitos outros trabalhos, que além de novela eu já fiz minisséries. Vamos falar então agora do Incidente Antares. Vamos falar um pouquinho do Incidente Antares. Foi assim, quer dizer, veio o Paulo José a Porto Alegre fazer testes para... Porque naquela época, tem que explicar para as pessoas. Tem que explicar. Naquela época, a teledramaturgia, se fosse minissérie ou fosse novela, sempre iniciava fora do Rio de Janeiro. As novelas das 8 começavam em Nova York ou em Paris. As séries iniciavam no local exato onde aconteceu. Isso. Incidente Antares é uma história escrita pelo Érico Veríssimo, que retrata uma cidade da zona sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, onde tinha uma rixa muito forte entre os Campo Largo e os vacarianos. Essa é a parte política, histórica. E logo em seguida, a segunda parte do livro, Incidente Antares, é a parte do realismo fantástico. É quando os mortos se rebelam e fazem uma greve e ficam insepultos. Então tem aquela... É o precursor do Walking Dead, né? Exatamente. O precursor do Walking Dead. Bom, o que acontece? O Paulo José vem ao Rio Grande do Sul para iniciar as gravações em Pelotas durante 3 dias. Isso, eu fiz a gerência de produção dessa série. Exatamente. E o que acontece? Não só fez a gerência, como indicou os atores que achava que poderiam fazer participações pequenas naquelas cenas do Rio Grande do Sul. E aí, a dona Alice Urbim indica esse locutor que vos fala para fazer um teste, para fazer uma figuração. E o Paulo José olha e diz, não, mas esse é o Zezé. Esse é o Zezé. 2 anos. Aí tu não vai lembrar, ele diz assim, mas vem cá, esse cara consegue? E tu diz para ele, não, ele é dos caras de linha de frente aqui que está fazendo cinema, é o cara de linha de frente. Tinha que explicar. Quando eu chego em Pelotas, no ônibus da figuração, tem uma plaquinha de uma pessoa com o meu nome. Eu desço, me levam direto para um lugar. Eu já achei estranho que tinha uma arara escrito Victor Castel, que é o nome do meu pai, né? E figurinos. Porra, que estranho. E uma pessoa disse, o seu Paulo quer falar com... E foi aí que o Paulo disse, olha, eu tenho um personagem grande nessa minissérie. Topa fazer? Topo. E tu ficou sabendo ali? Fiquei sabendo ali. E hoje, casualmente, estava olhando no Instagram, apareceu a conta da Carla Daniel, filha do Daniel Filho, né? Isso. Que fazia a minha esposa. A Carla fez Incidente Antares. E aí eu estreio Incidente Antares, Alice, contracenando com a dona Fernanda. Montenegro. Só que nesse elenco tinha assim, ó, Gianfrancesco Guarnieri, inacreditável. Paulo Betti, Fernanda Montenegro, Marília Pera, Cláudio Correia Castro. Ai, saudosos já, né? Assim, estreia de muita gente na televisão, era um elenco estúpido. E quando eu gravo isso, foi bacana, foram gravações pequenas, no carro, com a minha mulher, não sei o quê. Quando eu chego em Porto Alegre, me ligam na Globo dizendo, olha, agora tem que vir para o Rio, dia tal, né? Para gravar. Para continuar a gravação. Então. Metade era tudo lá. Aí eu pensei, tá, mas 2 dias, 3 dias, não. São 10 meses. E aí eu digo, puta, o que eu vou fazer, cara? Eu não tinha grana. Eu era um ator gauchinho. Eu vivia de locução, de áudio, né? Eu via da ginga para plug, da plug para verso. Produtoras de áudio. Produtoras de áudio. E aí eu liguei para o Nico e para a Márcia, que estavam, a Márcia do Canto, o Nico Nikolaevski, que moravam no Rio de Janeiro. Meu amigão, o Nico e tal. Liguei e disse, Nico, eu tô fodido, eu preciso
posso ficar na tua casa de vez em quando? Não, Zé, vem pra cá. E a Márcia, vem morar aqui, não tem problema nenhum. Eu já tinha ajeitado, então, esse problema de estadia. Quando me ocorreu uma coisa, aí entra o hebreu, né? Entra o hebreu. Que eu pensei? Eu pensei no seguinte, eu vou tentar falar com o Nelson Sirotsky, que me conhecia de outras oportunidades, porque a gente veraneava em Atlântida, porque eu era amigo do Pedro, porque a gente jogava bola junto, ele era mais velho, mas, enfim. Aí eu liguei para Ana Cássia. Que era a assessora de comunicação Exatamente. da RBS. E a Ana Cássia conseguiu que eu fosse no Nelson. Sentei na frente do Nelson Sirotsky e disse, Nelson, uma proposta para te fazer. Está acontecendo isso. A RBS me banca durante esse tempo no Rio de Janeiro, e eu, quando voltar, eu estou encurtando a história. Tá? Sim. E eu, quando voltar, eu presto serviço para a RBS, como um todo, e a gente faz essa troca. Passou um tempo, liga, dona Alice Urbim, vem aqui conversar. Aí eu fui. A gente vai fazer da seguinte maneira. Tava ela e o Perim. O escambo. Tava ela e o Perim. A gente vai fazer da seguinte maneira. Nós vamos te dar todos os aviões, tu vai ficar morando no Hotel Marina, tu não lembra disso, no Hotel Marina, e lá, inclusive, vai ter alimentação, tu traz as notas de táxi para mim. Agora eu tô me lembrando. Eles simplesmente me bancaram durante 7 meses do Rio de Janeiro, eu não gastei R$1. Na época não era real, eu acho, ainda. Não, já é. Não era, não. 2004 foi? Cruzados Novos? Não, real. Isso era. Eu não sei. Isso era 94, isso era quando o teve a troca, era real. Já era real, exatamente. Era real. E aí, o que eu falei pro Nelson antes? Eu tinha dito, eu vou fazer bem isso. Não te preocupa que... Mas fiquei, né, com medo. E assim foi. E eu me lembro que tu passa lá no Fernando Miranda, que já se foi também. Já, que era o diretor-geral da TV. E o Fernando Miranda assinava os cheques para mim. E eu passei esse tempo todo sendo bancado pela RBS TV, no amor, porque eu não tinha nada. Quando eu volto, a estreia, a minissérie, foi um puta sucesso. Eu me saí muito bem, eu me contracenei com a dona Fernanda o tempo inteiro. Foi maravilhoso. E aí eu vou ao Nelson para oferecer... dizer, bom, agora então me determina para quem eu me apresento, que eu preciso então pagar. E aí ele me disse um palavrão, me mandou para aquele lugar, disse que eu não devia nada. Tu e o Gilberto Perim nunca me pediram um mínimo trabalho, nas únicas vezes que me chamaram para aquela questão da curtas gaúchas, né, me pagaram, sabe? E eu tenho essa dívida de gratidão com todas essas pessoas, mas com a empresa também, né? Eu tenho essa dívida de gratidão e vou sempre reconhecer que essas pessoas e que essa empresa me possibilitou que eu pudesse detonar minha carreira nacional. Tu nem lembrava disso, mas... Não, eu não lembrava de uma parte, daí tu me fez lembrar, né? Porque o que acontece? Às vezes tem coisas que ficam guardadinho aqui nos arquivos da memória, depois os bibliotecários têm que trabalhar, claro. E aí eles começam a aparecer e eu me lembro de nós lá no Fernando Miranda, assim, e o cheque, e eu dizia, eu trazia notas, né? Notas. Mas assim, gente, tem um monte de coisa pra gente falar, mas eu vou contando aqui mais umas coisas. Eu quero que tu conte rapidinho como é que é a história do Esperança. Tu estava na novela. Essa história é rapidinha, né? Sim, Benedito Rui Barbosa. Eu estava fazendo a novela Esperança, personagem bacaninha, fazia o Gaetano, que era um cara grandão e que dizia que era forte como um touro, mas apanhava E a característica dele é que ele soltava pum quando ficava nervoso. Eu adorava o personagem, era eu contracenava com Antônio Petrin, com Otton Bastos, era um núcleo bacana. Grupo poderoso. Mas aí toca o meu telefone e alguém falando em nome do Jaime Monjardim diz assim, tu quer vir para a Casa das Sete Mulheres? Eu digo, olha, querer, eu quero. Mas eu tô fazendo Esperança. Mas eu tô na novela das 8. E naquela época, pessoal, novela das 8 era o top de linha da televisão, da Globo. Continua sendo. Da TV Globo, quer dizer, era o produto, né? E o diretor era o Luiz Fernando Carvalho, que era um esteta, era um cara... Maravilhoso. E aí eu digo, olha, por mim tudo bem. Aí posso contar uma coisa bem engraçada?
que acontece? O Jaime Monjardim conversa com o Luiz Fernando Carvalho e eu fui, então, deslocado de núcleo, tá? Saí do núcleo do Sim. Luiz Fernando Carvalho para o núcleo Jaime Monjardim e interrompe a minha participação na novela. Como? Para vocês verem como é fácil uma pessoa sair da novela, a cena era a seguinte, entrava eu e o Antônio Petrin em cena e eu dizia para ele, papai, e eu vou me embora. E eu não quero mais ficar aqui, isso aqui não... Eu vou me embora. E saía, e ele dizia, aspeta, e eu vou conter. E ia embora também, perdeu o emprego. Ele até hoje é puto comigo, porque ele perdeu o emprego. Não tinha mais por que estar lá. Que maravilha! 90 anos, mas é uma pessoa... Que maravilha, cara! Mas aí eu vou te contar uma coisa engraçada, que é o seguinte, nesse meio tempo, eu venho a Porto Alegre e me dizem, ó, tem que ter uma reunião com o Jaime Monjardim para bater o martelo aqui no Rio de Janeiro. Aí, nesse dia, viaja eu, Werner, que ia assumir como Bento, e o... Quem mais que estava? Bom, eu sei que além dessa outra pessoa estava o Marcos Barreto, que já faleceu também, sim. infelizmente. E o Marcos Barreto era um cara engraçado, porque ele tinha um sotaque muito forte gaúcho de Santa Maria, mas ele era um cara muito sensível, assim. Ele era um ator que tinha trabalhado com o Gerald Thomas. Isso. Ele tinha feito muita coisa assim sensível no teatro, mas era um bagual. E nós chegamos na sala, estava o Jaime Monjardim, estava o Marcos Schettman, enfim, estava a nata da novela e as assessoras. As assessoras são aquelas que ficam cuidando para não dizerem nada errado, porque pode ser que o diretor não goste. E aí nós estávamos conversando e tal, e aí ele diz assim, o Marcos disse, eu estou muito feliz de estar aqui e tal, porque eu quero dizer uma coisa, ô Jaime. E a guria chega nele e diz, é Jaime. E aí eu digo, eu e o Werner quase morremos, porque ele diz assim, ó, perdemos o papel. Ele olha pro Jaime Monjardim e diz assim, pois Araquiche, quero te dizer uma coisa, do Mampituba pra baixo, tu é Jaime, no máximo seu Jaime, porque Jaime é coisa de puto. Perdeu, daí eu fosse esse olhar e perdeu o papel eu saí da novela das 8, vou ser demitido antes de começar outra. Porra! E aí o Jaime olhou para eles, perfeito, é isso que eu quero. Esse é o personagem. E eu e o Werner quase nos fizemos xixi nas calças. Se liberaram, que maravilha. Que é engraçado essas coisas, né? E daí, assim, ó, o Zé também fez o Quatrilho, né? Que foi... Sim. Filme que foi pro Oscar, né? O Quatrilho é de 2001, eu me lembro. Uma loucura. Não, o Quatrilho é de 97. Foi candidato ao Oscar e foi a minha primeira aparição em nível assim mais... porque a Globo transmitiu o Oscar aqui direto do Bourbon, assim, no Brasil. A gente assistia dentro do cinema. Dentro do cinema. E eu fui chamado para ser o mestre de cerimônias porque... Eu fazia parte do filme. Lá. Exatamente. Foi muito bacana isso. Exatamente. Mas depois eu trabalhei com o Barreto no Jacobina, Paixão de Jacobina. Jacobina também. Que foi em 2001, eu me lembro, porque a gente estava filmando lá em cima do Morro do Ferrabras, quando os aviões entraram nas Torres Gêmeas. Meu Deus. Bom, é muita coisa, né, gente? Então, agora, eu quero dar uma passadinha, porque o Zé é um colorado, a gente diz assim... doente. Ferrenho. Né? Ferrenho, doente. Sou mesmo. E aí o Zé, inclusive, escreveu livro sobre o Internacional. O Zé participou do Sala de Redação, um programa aqui na Rádio Gaúcha, como colorado. Sim. Né? Porque ali tem... Né? Isso é uma... quem não mora aqui no Rio Grande do Sul talvez não conheça, mas o Sala de Redação no rádio é um programa dos mais assistidos de esporte. Né? Então, assim... no Colorado, eu achei interessante que eu achei aqui Histórias Coloradas, versão mirim, do Carlos Urbim, meu companheiro. E aí eu achei super legal, porque tem aqui alguma coisa que mostra o tão fanático como o Zé era. Aqui é a parte que conta a história dele, tá? E aí eu vou pular, porque eu vou pegar só uma São histórias de quando a gente era pequeno, né? Exato, histórias pequenas. Então diz assim,
Eu vou pegar só uma parte e depois vou pular. Tá. Zé Vitor tinha 14 anos naquela tarde de domingo de 1972, Sim. em que Inter e Cruzeiro de Minas se enfrentariam no Beira-Rio. Pelo Colorado, Valdomiro, Claudiomiro, Tovar, Carbone, Dorinho, entre outras feras. O Cruzeiro trazia celebridades dos estádios brasileiros, como Tostão, Natal e Dirceu Lopes. Exatamente. Zé estava todo exibido. Ia ver os craques como se estivesse a 1 palmo de distância. Mas ele levou um mega binóculo, possante, pesado e de altíssimo alcance. E aí tem toda uma história... Meu pai trouxe esse binóculo da Zona Franca de Manaus. Da Zona Franca de Manaus, que maravilha. Aí tem toda uma história, né? Aqui, que ele vai no banheiro, e daí que as pessoas faziam uma coisa horrorosa, xixi no saquinho, jogavam xixi na cabeça. Eu, quando fui uma vez no jogo com meu pai do Grêmio, me jogaram xixi assim. E descascaram a amendoim na minha cabeça. Era um absurdo. Era assim mesmo. Mas aí tem uma coisa legal aqui que diz assim, que ele contava que ele só viu com o super binóculo, esse da Zona Franca de Manaus. E abre aspas aqui. Parece bobagem, mas fui tomado por uma emoção muito grande quando, através da lente do artefato, percebi que o nosso ponteiro esquerdo, grande Volmir, jogava por baixo de camisa furadinha do Colorado. Quem lembra as camisas furadinhas? Com uma camiseta de física, lembram? Onde dava para ler com clareza a palavra Coreia. Ele adorava a Coreia do Beira-Rio e os respectivos torcedores que ali ficavam. E o Beira-Rio adorava o Volmir. E eu, se um dia encontrar com o Volmir, vou perguntar se eu vi isto mesmo, a camiseta de física por baixo da camisa do jogo, ou se foi um delírio púbere. Será que mais algum jogador do Inter, depois do Volmir, jogou com uma camiseta com declaração de amor ao Colorado por baixo da camisa do jogo? Engraçado, eu encontrei um genro do Volmir no Super esses dias, o cara veio falar comigo e eu pedi para ele perguntar. Eu acho que o Volmir ainda está vivo, não tenho certeza. Certo, mas... não sei. E o Volmir tem que se fazer um elogio para ele, porque é bem provável que isso seja verdade. Porque o Volmir é um dos poucos jogadores que foi ídolo dos dois clubes. Ele era muito ídolo no Grêmio, fez parte talvez do maior ataque do Grêmio, que era Babá, João Severiano, Alcindo e Volmir, que foi aquele time que foi heptacampeão gaúcho em 1968, e depois se transfere para o Internacional e a torcida Internacional ama, desculpe, o Volmir até hoje. Uma aguinha? Eu quero. Parceiro. A torcida internacional idolatra o Volmir, assim como a do Grêmio. Então, já mostra a importância desse cara. E eu não duvido nada que ele estivesse jogando com uma homenagem aos torcedores mais humildes naquela época. Para quem não sabe, a Coreia era popular, é um lugar onde as pessoas assistiam um jogo de pé. E, exatamente. Enfim, é isso. Bom, eu tenho mais duas coisas ainda, tá? Eu quero agora falar alguma coisa do Zé, porque esses dias a gente estava conversando sobre maturidade, envelhecimento, invisibilidade. E aí, esse amadurecimento, ele também vem acompanhado de preconceitos, né? Que é esse tal de etarismo, né? E aí o Zé me disse numa conversa que é assim, a gente continua sendo a mesma pessoa, mas o mundo resolve prestar atenção a outras novidades. É como uma vitrine. Trocaram os produtos da frente e você foi parar numa elegante prateleira de clássicos. Destrincha para mim essa invisibilidade. Eu acho que tem a ver muito com a questão do poder, né? Eu acho que quando a gente está muito em voga, né? A gente está na plenitude, exercendo a plenitude das suas atividades, entre aspas, né? As pessoas nos sentem poderosos, de alguma maneira, e passam a prestar atenção na gente, e prestar homenagens e prestar uma série de... Aos clássicos. Que mais tarde seremos clássicos, né? Ali nós somos pop. Pop. Enquanto a gente é pop. E depois de uma certa idade, quer dizer, a gente começa... naturalmente, a gente já atinge uma condição financeira melhor, a gente atinge
objetivos bacanas de viagem, de lazer, de família. E naturalmente a gente começa a diminuir um pouco o ritmo de trabalho. Mas é uma opção nossa diminuir o ritmo. Exato. Não quer dizer que a gente está proscrito, que a gente está eliminado. A gente simplesmente... E aí, aparentemente, o nosso poder, a nossa importância, entre aspas, ela vai ficando diminuída. A ponto de, às vezes, a gente está caminhando pela rua, né? E se sentir invisível. Tu sente isso como Eu ator? sinto no meu dia a dia, sim. No teu dia a dia? Como ator, sim. Embora as pessoas sejam muito queridas comigo, eu não tenho queixa nenhuma, eu não falo isso com mágoa, viu? É uma constatação. Só acho que é um erro e talvez até uma violência a presunção de que uma pessoa 60 a mais já está inabilitada e insalubre para continuar exercendo sua profissão. Eu continuo exercendo a profissão. Inclusive, o Zé tá com essa barba por algum motivo. Eu peço porque ele desculpas. tá fazendo um longa-metragem, né? Estou fazendo com uma equipe muito legal da Novelo Filmes. A gente está filmando em São Joaquim, o lugar mais frio do Brasil. E eu tô com essa barba por isso. Aliás, sobre isso tem uma historinha bacana para contar. Um dia estou chegando no aeroporto, Salgado Filho, e vou pagar o meu estacionamento. Eu deixei de um dia, fui ao Rio, voltei e deixei o estacionamento. E a moça disse para mim assim, nossa, como o senhor está diferente. E eu digo, não, mas é que ator não tem cara. E ela disse, mas ator tem alma. Ela falou isso, e é emocionante isso. Voltando então, estamos todos na ativa, estamos todos trabalhando, talvez agora, nesse momento, estejamos na plenitude da nossa percepção de experiência, sabe? Nós estamos no auge da nossa sapiência técnica, digamos assim, né? Eu não falo de caráter, não, é sapiência técnica, de trabalho. Hoje eu sei como fazer para ir daqui até ali sem me cansar num palco. Hoje eu sei para que lado está a câmera, não preciso olhar para ela. A gente sabe um monte de coisa. Tu, por exemplo, sabe muito mais do que tu sabia quando era jovem. Mas te sente em condições de continuar exercendo. Sim, porque tem uma coisa que se chama inteligência cristalizada. Exatamente. Que é a inteligência que nunca termina. Exatamente. É a inteligência do acúmulo das vivências. E aí tu começa a notar que te tiraram da ativa para te botar numa prateleira de clássicos. Que significa o seguinte, continua sendo a mesma pessoa, com a mesma impoluta pessoa. Só que a gente não precisa mais tanto de ti. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, se vai ter alguma coisa, chama uma outra pessoa mais jovem. Enfim, existe isso mascarado, mas cabe a nós também, né, Alice, e buscar esses caminhos. Exato. Tu tem feito isso lindamente com as palestras também, né? Buscar esses caminhos, eu fico um pouco magoado ainda, sabe? Eu grito. Não ao prazo de validade! Não ao prazo de validade! Não ao prazo de validade. Não ao etarizo! Né? E aí, mas agora tu tá preparando, né? Também já saiu aí, ele tem pro teatro, né? Tu tem vontade de fazer um monólogo que vai sair. Eu tenho uma limitação no meu joelho. Tá? Eu jogava muito futebol, arrebentei o joelho quando eu tinha 30 e poucos anos. Te ralou. E aí fui muito relapso, enfim, eu fiz uma artrose no joelho. Eu tenho esse problema, mas isso não me impede de trabalhar no cinema, mas no teatro me limita um pouco, talvez seja um pouco da causa de ter terminado Os Homens de Perto, foi dos três terem ficado com menos mobilidade. Mas eu chamei o Marcelo Pires, que é um grande publicitário, que foi par do Washington Oliveto. Isso, maravilhoso. E encomendei para ele um texto, pedi que ele fosse meu parceiro para conceber um texto, um monólogo, que fosse uma biografia do Vinícius de Moraes de uma maneira mais lúdica, um pouco diferente. Eu não queria explorar a obra do Vinícius. Tu é apaixonado pelo Vinícius? Eu sou apaixonado por biografias, né? Sim. Eu ao longo desses anos todos, E o Vinícius, porque tu te acha parecido não, também? Não. O Vinícius é um cara que me comoveu sempre. Eu li umas 4 ou 5 biografias do Vinícius. Dele. E a gente consegue estabelecer o que é verdade. Não é só história, o que é verdade, quando a gente confronta histórias várias. E o Vinícius tem umas 3 ou 4 biografias, o Tom também, que a gente consegue pensar algumas histórias que se repetem e aquilo é verdade. Então me ocorreu de chamar para o Marcelo de fazer o seguinte mote, fazer como se o Vinícius morreu, mas ele ficou inconformado com isso, porque ele não conseguiu explicar muitas coisas que dizem dele hoje que não são verdade. Uhum. Né?
Então que ele teria, Tempo para isso agora. ludicamente, ele teria 1 hora para voltar e explicar para aquelas pessoas o que tinha acontecido realmente. Sim. E dividimos esse texto em 8 partes, que são exatamente as 8 mulheres que foram casadas com ele. Maravilha. Então fica uma coisa muito bonita, Sensacional. muito poética, Sim, nada lúdica. saudosista, lúdica. Que legal. Essa é a história que eu estava Que querendo bacana. fazer. E agora nós vamos para a última pergunta. Para encerrar, eu queria que o Zé falasse um pouco da dinastia Castel. Pois Porque o Zé hoje ele é sócio do filho dele na Gana e Voga, uma produtora. É sócio do Beretta também na produtora Mezanino, né? É casado com a Cici, que fica dando esse espetáculo, né? Agora não mais Agora tanto. não mais, Não né? mais tanto, é. E o João, né, é o filho que ele tem a sociedade, e tem a Alice, que é a outra filha, que não trabalha na produtora, Não, a Alice trabalha no marketing da Renner, no marketing da Renner, né? E ela é mãe da Tereza. da Tereza, que é neta do Zé. E a Tereza é o seguinte... E eu queria, assim, que ele falasse, encerrasse também para nós, como é que é esse negócio de trabalhar com essa geração, de conviver com a neta, né? Assim, de ver as gerações crescendo. E tanto se fala em intergeracionalidade, porque isso aí também dá um gás, né? Isso é um combustível para a gente. Eu sou sócio do Beretta, né, na Mezanino, que é a dona do Porto Verão Alegre, e eu sou sócio de uma outra empresa chamada Gana e Voga, que é uma empresa hipermoderna, que é do João, do Didio, e que hoje tem pelo menos umas 20 pessoas trabalhando, 80% são muito jovens. E eu vou para lá os dias de trabalho presencial, são terças, quartas e quintas. Tu já esteve lá? Já, É um lugar extremamente... É na Riachuelo, exatamente na frente do Teatro São Pedro. Exatamente. Do Multipalco. E é um astral, porque é um entre-sai de jovens e são talentosos, e eles trabalham com marketing experiencial de um lado, mas trabalham com entretenimento no outro. E o entretenimento me proporcionou encontrar com pessoas bacanas, gestoras de cultura, que trabalham por ali. E eu observo essas crianças trabalhando, né? O João está com que idade? O João está com 30. 30. E eu vejo... O João ainda é o mais velho, né? Sim. Tem pessoas trabalhando ali no design com 18, 19, 20 anos. E às vezes eu me incomodo um pouco, mas como não conhece tal coisa? Então eu faço algumas coisas, assim, eu passo filmes para eles. E eu fico lá embaixo, na minha salinha ali, e eles vêm conversar comigo e eu explico, enfim. Mentoria. Isso. E eu aviso para eles, eu não sou o vô, eu sou o dono. Eu não sou o vô, eu sou o dono disso. Mas me dá muito prazer, eu aprendo muito com eles, mas me incomoda um pouco a falta de cultura geral que eles têm. Então eu tomo algumas providências. Quais são as providências? Eu resolvi assinar uma 0 hora física. Certo. E eu quero que todos, quando cheguem, olhem pelo menos os títulos. Folheiem a 0 hora. Né? Eu levo livros para o escritório e deixo ali. E às vezes eu digo, não leio, não quero ler um livro. Vamos lá. E finalmente eu faço exibições de cinema. Eu leio a ficha técnica, explico o momento em que foi... É uma mentoria que tu faz. É uma mentoria. E não obrigo a assistir, primeiro, Sim. e 2, e não são clássicos. Não é E o Vento Levou, não é Cidadão Kane. Tá. É assim, ó, eu vou... Como eu na época que eu fui conselheiro do Conselho Nacional da Comunicação Social, sim. lembro, em Brasília. E eu ganhei de presente da Ancine todos os DVDs produzidos até o ano de 2020. Que maravilha. Eu tenho tudo. Sim. Eu doei agora, pedi para o Gustavo Espolidoro doar para lá pro Cine, como é? O Capitólio. Capitólio. Porque eu não ia mais ver, mas eu fiquei com aqueles títulos todos e eu peço que eles escolham para assistir alguma coisa. Agora, na época da Copa, eu ia passar para eles, agora estou filmando, quando eu voltar, um filme belíssimo do Karl Hamburger, chamado O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É maravilhoso. Que é um filme belíssimo, né? Que é o filme que eles vão assistir agora. E depois comentam, não precisa nada, não precisa gostar. Não tem resenha. A única coisa que eu faço para chamariz eu boto fim de expediente, eu boto uma cervejinha e um salgadinho. Tá certo. Pipoca, mandei comprar uma pipoqueira. Tem que ir lá. E com a Tereza? Bom, a Tereza é o seguinte, eu tenho mãe viva, está com 93, a dona Iana, muito bem,
Mas a minha sogrinha foi embora, coitadinha. Coitadinha de nós que ficamos. Aos 103 anos ela faleceu. E o nome dela era Dona Tereza. Era a Tereza. Ah, era a Tereza. E aí, logo em seguida, a minha filha Alice Nasceu a Tereza. e o Felipe, o meu genro, tiveram a Tereza, que está com 2 aninhos. E então botaram o nome de Tereza. E eu acho bonito isso, porque a velhinha foi, né? Uhum. E aí chegou a guriazinha e é o meu xodó. Eu acho o seguinte, vocês serão avós, tá? Eu sou triavó. Não existe, né? Não. Nenhuma sensação parecida. Porque a gente, quando é pai e mãe, a gente experimenta uma sensação de amor incomensurável, mas a tua resposta ela tem que ser em termos de, em forma de responsabilização, de limites, de uma série de coisas que talvez tu não queira fazer, mas tem que fazer porque são filhos. Para os netos não precisa. Uma febre num filho é ir ao pediatra. Uma febre num neto é chamar o pai e a mãe e vem buscar. É diferente. E é o mesmo amor incomensurável. Exatamente. O olhar é o mesmo. O olhar aquele de amor é o mesmo. E a Tereza tem uma coisa engraçada, porque ela, desde que começou a falar, ela me chama de tatá. Ela me chama de vovô. Então eu acho que eu ocupo uma certa hierarquia, né, bacana na vida da Tereza. Ela está na pré-escola já e eu não vejo a hora de vê-la. Sim, ele quer sair daqui e já vê a Tereza. Então a gente vai encerrar, que quase deu uma minissérie, assim, até para ter uma ideia, deu quanto? 1h10. Pô. A previsão era 45 minutos. Pô. Mas esse programa, ele é meu, né? Claro. Eu sou a CEO. Exatamente. Eu sou a CEO. E eu achei que podia ir mais, assim, porque eu tinha preparado. E eu agradeço. E aqui, eu acho que a gente falou, óbvio, faltou várias coisas, mas a gente eu acho que deu numa próxima ao vez, redor. Numa próxima vez nós precisamos falar, sabe o quê? Do cenário cultural de Porto Alegre dos anos 80 até agora. É maravilhoso. Tem muita história engraçada. Muita história engraçada. Exato. Passar lá por Dudu Guimarães, por Edgar Vasques, Santiago. Quanta coisa, Bado Iabê. Claudinho Pereira. Ih, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Então aí nós vamos ficar conversando aqui ainda, tá, gente? Fiquem só com vontade. E tudo isso que o Zé falou de assistir, tem algumas coisas que ele falou que estão no site da Casa de Cinema. Globoplay. Sim, tem Globoplay. Muita coisa. Botar meu nome no Prime Video, Isso, Globoplay. Isso, e tem ali. Então, não deixem de assistir essas coisas que o Zé falou, porque ele foi, assim, fez muita coisa. Vai ali, tem tudo que ele fez. Obrigado, gente. Tá, gente? Maravilha. E aqui, um grande ator. Uma grande amiga. Vamos lá. Um tributo à nossa amizade. Querido.